Você já se perguntou quantas vezes foi respeitado por ser bom? Sentiu que quanto mais agrada, menos é valorizado? E se a obsessão por ser bom estiver te destruindo? Todos veem aquilo que parece ser. Poucos sentem o que és. Maquiavel. A verdade é simples e cruel. Você está cansado. Um fardo invisível, a obrigação constante de agradar, evitar conflitos, ser compreensivo. Desde cedo te ensinaram que ser bom era o caminho, que os bons vencem, que justiça e humildade seriam reconhecidas. Mas e se tudo isso for uma mentira confortável? Um script para te manter obediente, previsível, manipulável. Quantas vezes silenciou sua voz pela paz? Engoliu choro, raiva, orgulho para não decepcionar? Deixou alguém te humilhar e ainda sorriu dizendo, tá tudo bem? Essa bondade, dita virtude, talvez seja uma coleira disfarçada. O mundo não recompensa os bons, recompensa os estratégicos. Se você ouve isso é porque já sentiu na pele. Frustrou-se sendo o legal, o compreensivo, o amigo que entende tudo, percebendo com dor que quanto mais se doa, menos recebe. Quanto mais se dobra, mais exigem. Quanto mais tenta ser aceito, menos é respeitado. Maquiavel entra aqui, não como demônio, mas como quem ousou dizer a verdade nua. Moralidade pura, sem realidade, é armadilha. Ser visto como bom não é ser eficaz. Viver para agradar é ser refém da própria gentileza. Este vídeo é um convite à ruptura. Vamos atravessar o véu da mentira moralista, expor a verdade sombria e necessária da obsessão em ser bom. Você não precisa ser cruel, mas precisa acordar. Enquanto agradar a todos, será escravo da imagem que construíram para você. Se está cansado de ser usado, ignorado, descartado, aprenda com Maquiavel o que nunca te ensinaram, como deixar de ser bonzinho e ser respeitado. Está pronto? A transformação começa agora. Você cresceu ouvindo que era certo ser bom. Gentileza gera gentileza. Seja honesto, justo, paciente, e o universo conspirará. Mas e se essa ideia for uma armadilha disfarçada? E se a bondade sem estratégia for só uma isca num mundo de interesse, domínio, utilidade? A verdade é que ser bom virou sinônimo de apagamento. Ser bom tornou-se não se impor, não dizer não, não causar desconforto. Virou calar a dor para não incomodar. E o mais perverso, quanto mais tenta ser bom, mais se distancia de quem realmente é. Ser bom, como te ensinaram, é esquecer-se para caber em expectativas alheias. É ser ator num palco, recitando falas que nem você acredita. A plateia aplaude, não por admiração, mas por conveniência. Enquanto for previsível, acessível, dócil, você é inofensivo. E o que não ameaça não é respeitado. Maquiavel, em sua clareza brutal, dizia que o governante que só quer ser bom será destruído por quem não é. Bondade pura não é virtude, é ingenuidade. E neste mundo, ingenuidade é convite ao abuso. Um homem que deseja agir sempre de maneira virtuosa está fadado à ruína entre tantos que não são virtuosos. Maquiavel. Deixe essa frase ferir. Pode ser o início da sua liberdade. Você foi educado para agradar, não para viver. Desde cedo sua aceitação dependeu de obediência. Não grita, isso é feio. Engole o choro, seja bonzinho. Pouco a pouco aprendeu que sentir era errado, reagir era falta de educação, impor limites era agressividade. Você se mutilou emocionalmente para ser aceito. Mas pergunto, aceito por quem? Respeitado por quem? Valorizado por quem? Mesmo fazendo tudo certo, você ainda se sente invisível, implorando por reconhecimento, vivendo com a sensação de estar em dívida, em falta, quase suficiente. Aqui começa o colapso. A bondade virou cárcere. Você está preso numa cela decorada com frases bonitas. Tão gentil, tão compreensivo, tão equilibrado. Mas em cada elogio há uma cobrança tácita. Continue se anulando para que eu me sinta confortável. E você continua, mesmo quando dói, revolta e seu silêncio grita por dentro. A tragédia é confundir sofrimento com nobreza, achando-se íntegro. Mas o mundo não vê sua intenção, reage à sua postura. Você pode ter o coração mais puro
e ainda ser pisoteado, porque pureza sem presença é só mais uma vítima. Bondade sem força vira moeda de troca para espertos, desculpa para exploradores, prato principal para predadores emocionais que se alimentam da sua culpa, hesitação, desespero por aceitação. Quanto mais tenta ser confiável, mais vira ferramenta. Não pessoa, ferramenta. Percebeu que quem impõe respeito não precisa explicar, que quem tem limites, mesmo não sendo querido, é ouvido? Enquanto você, gentil, é interrompido, sobrecarregado, esquecido, o mundo não respeita os agradáveis, respeita os que impõem consequência. Maquiavel não era cruel, era um cirurgião da realidade. Via o que ninguém queria. Moral cega é estratégia de dominação. Quem vive para parecer bom, perde tudo, até a si mesmo. O bom que foge do jogo vira peça descartável. Você dá tudo, tempo, afeto, lealdade. Mas quando não for mais útil, será ignorado. E o cruel, sem culpa. Você nunca exigiu mais. O mundo entende limites, não sacrifícios. Primeira verdade incômoda. Sua bondade te aprisiona, não por ser errada, mas por ser usada contra você. Escondido na imagem de boa pessoa, você nega sua força, sua voz, sua dignidade. Você não nasceu para agradar a todos. Essa fome por aceitação, urgência em evitar conflitos, medo de incomodar foi aprendido, imposto. Cedo você entendeu que ser você por inteiro não era suficiente, que o amor tinha preço, seu silêncio. Quando criança não gostei ou machucou, virava mimado, ingrato. Chorar na hora errada era repreensão. Ser você, espontâneo, virou alvo de moldagem. E você se moldou. Sorriso forçado, tudo bem, mentiroso. Virou modo de vida. Engolir sapos, ceder, fingir não se importar. Rotina. Você aprendeu que a sobrevivência emocional dependia de não ser rejeitado. O problema: adaptação virou submissão. Mecanismo de autoabandono. Você é mestre em adivinhar o que o outro quer, medir palavras, antecipar decepções para evitar ser mal visto. Mas o mais cruel, você acha que é empatia. Não é. É medo. Medo de rejeição, de julgamento, de ser chamado egoísta, difícil, insensível. Medo de ser quem você realmente é, com limites, desejos, raiva, voz. E nesse medo disfarçado de gentileza, o mundo te lê como você se mostra, fraqueza. Maquiavel sabia, entendia a alma humana. Pessoas respeitam o que impõe consequência. Quem nunca ameaça, confronta, impõe, nunca é levado a sério. Isso se aplica a você. Gentil, mas sem posicionamento, é tratado como ferramenta. Generoso, mas sem basta, será drenado. Ninguém se sentirá culpado. O mundo não mede bondade, mede utilidade. Bondade sem critério, sem reciprocidade, sem pausa, deixa de ser virtude, vira recurso. Os bonzinhos sempre correm atrás, justificando, pedindo desculpa por existir. Os que impõem limites, mesmo menos simpáticos, são ouvidos, respeitados. Não é coincidência. É estrutura psíquica, hierarquia de poder emocional. O submisso teme o abandono. O assertivo tem clareza de quem fica e quem vai. O submisso se esconde. O assertivo mostra o rosto. O submisso espera que a bondade fale por si. O assertivo sabe que sem presença não há respeito. A maior confusão da nossa geração. Ser legal é ser bom. Não é. Ser legal é ser agradável. Ser bom é ser justo. Ser legal é evitar conflito. Ser bom é enfrentar o necessário. Ser legal é sorrir por fora, sangrar por dentro. Ser bom é dizer, isso me fere e não aceito mais. A psicologia do submisso é a psicologia do medo. Medo de romper vínculos, de não ser amado, de perder um espaço que só existe porque você aceitou viver curvado. Verdade crua. Quem vive com medo de ser abandonado já se abandona todo dia. Se continuar assim, com medo de desagradar, de ser mal interpretado, de ser você, vai acabar vazio. No espelho, não saberá quem é. Será personagem preferido de todos, menos de si. O preço da submissão é a autoextinção. Maquiavel. Não se trata de ser amado,
Se trata de não ser ignorado. Isso só vem com a coragem de se impor, dizer não, representar consequência. Crueldade não é solução, mas inofensividade também não. Há um meio, acessível quando se entende que submissão não é bondade, é condicionamento, treinado para agradar, mantido em medo e dependência emocional. Você merece sair disso. Pergunte-se brutalmente: sua bondade nasce do amor ou do medo? Se do medo não é bondade, é armadura, escudo, prisão. Você não foi feito para viver preso, mas para se tornar inteiro. Você acreditou que seria reconhecido pela essência, sincero, justo, humilde, que veriam sua verdade. Maquiavel há 500 anos. Todos veem o que parece ser, poucos sentem o que realmente és. Um golpe e uma revelação. O mundo não responde à sua verdade interior, mas à sua imagem. Ao que representa, ao impacto, ao medo ou respeito que desperta. É cruel, mas real. Enquanto esperar que percebam sua boa intenção, será ignorado por quem sabe jogar. A vida é um jogo de percepção. Maquiavel não criou monstros, ensinou sobrevivência. Num mundo de lobos, ser cordeiro é pedir para ser devorado. Mas há uma saída, uma nova virtude. Não a virtude moralista de pureza, passividade e submissão, mas a virtude maquiavélica, coragem, inteligência estratégica, frieza emocional, presença firme. Maquiavel disse que o príncipe, quem governa a própria vida, deve ser como dois animais, raposa e leão. Ser raposa para reconhecer as armadilhas e leão para amedrontar os lobos. Uma metáfora brutal e libertadora. A raposa é astuta. Observa, lê o ambiente, percebe intenções ocultas, sabe quando calar, quando agir. Não confia cegamente, vê através das máscaras. O leão impõe respeito. Não se explica, não se desculpa. Sua presença basta para dizer, comigo não. Não precisa ser cruel, precisa ser inevitável. A chave, você precisa ser ambos. Ver jogos emocionais antes que te engulam. Ser forte o bastante para fazer outros pensarem duas vezes antes de testar seus limites. Por mais que doa, é isso que o mundo respeita. Presença, fronteira, consequência. Você não precisa deixar de ser sensível, generoso, compassivo. Mas entenda, essas qualidades sem contorno, estrutura, limite, viram armadilhas. A compaixão que cura também pode destruir, se dada a quem só quer usar. Por isso, Maquiavel convida a parar de pedir aprovação e construir autoridade interna. Não a que grita, domina, impõe medo pela força, mas a que impõe respeito pelo silêncio firme, pela clareza do não, pela coragem de ser quem se é, sem se ajoelhar por aceitação. A virada. Você não precisa ser tirano. Precisa deixar de ser fantasma. O mundo trata bem quem tem poder. Esse poder começa na sua capacidade de dizer basta, de parar de se justificar, de entender que nem todos merecem explicações, muito menos o seu melhor. Não precisa gritar para ser ouvido, só precisa parar de pedir permissão para existir. Sua imagem tem peso. Se apresenta como acessível, bonzinho, disposto, será tratado como recurso. E um recurso é descartável. Mas com presença, olhar firme, voz clara, postura inegociável, você muda como o mundo te enxerga. E mais importante, como você se enxerga. O maior poder que Maquiavel ensina não é dominar outros, mas deixar de ser dominado pelo medo de desagradar. Você pode ser amado, mas ser temido, no sentido de ser levado a sério, de representar força, é o caminho mais seguro para ser respeitado. Respeito é a base de toda relação verdadeira. Sem ele, tudo é teatro. Olhe para si. Tem sido raposa ou caindo em armadilhas? Leão ou rugindo para dentro? Sua imagem alinha-se ao seu valor? Ou você se mostra pequeno, esperando que o mundo perceba sua grandeza escondida? O príncipe, você, precisa acordar, tirar o manto da inocência e vestir a armadura da clareza. Aprender que estrategista não é trair essência, é proteger verdade, é dar-se o direito de escolher a quem entrega o seu melhor. Seu melhor não é obrigação, é presente. E presente só se dá a quem honra, não a quem consome. Quem
Chegou a hora da pergunta que evitou a vida inteira. Quer ser amado ou quer ser livre? Parece cruel, quase desumano, mas é a escolha que Maquiavel te obriga a fazer. A busca por amor, baseada em medo, necessidade, dependência, é a mais sutil das prisões. Pior, você mesmo tranca a porta. Não precisa de grades com necessidade de aprovação, nem algemas com medo de desagradar, nem censura externa quando se sabota para caber em expectativas alheias. A verdade que ninguém quer encarar, obsessão por ser bom, legal e agradável, não nasce da virtude, mas da vergonha de ser quem se é. Essa vergonha é sorrateira, disfarça-se de humildade, veste-se de gentileza, mascara-se de empatia. No fundo, é sua crença secreta de que você não é suficiente. Por isso, você se molda, recalibra, adapta-se. Diz sim quando quer não. Perdoa rápido. Sorri quando quer gritar. E então, passa a vida mantendo uma imagem que nem é sua. Você virou o que os outros precisavam. Esqueceu quem era. O homem que vive só para ser amado será sempre escravo do olhar alheio. Quem deseja ser livre deve estar disposto a ser incompreendido. Maquiavel nos ensina que liberdade começa quando você para de se importar com o que os outros esperam e vive pelo que exige de si. Mas esse caminho não é doce. É árido, solitário. Pessoas se afastarão, dirão que você mudou, ficou frio. Você vai se perguntar: estou sendo cruel? Não. Está sendo honesto. Honestidade, após anos de auto-engano, assusta, incomoda, quebra o pacto invisível. Eu me sacrifico, vocês me amam. Mas a moeda era falsa. Não era amor. Era conveniência. Quando você decide sair do papel do bonzinho, que compreende e aceita tudo, você quebra esse pacto. Escreve um novo contrato consigo. Serei leal à minha verdade, mesmo que custe a aceitação de quem só me amava no silêncio. A verdadeira liberdade exige abandonar o personagem, tolerar o desconforto de não agradar a todos, sustentar o olhar de quem desaprova. O amor que vale não exige anulação. O respeito que fortalece não nasce da submissão. Nasce da coerência, da coragem de ser inteiro, da ousadia de se bastar. E a parte mais brutal: ninguém vai te libertar. Não haverá aplausos, diplomas, fogos de artifício. Você terá que se libertar sozinho. No silêncio, desconforto, raiva contida, transformada em clareza. Dor antiga, usada como alicerce. Quando isso acontecer, algo muda. Você não implora mais por carinho, não suplica por reconhecimento. Você escolhe, decide para quem abrir e fechar portas. Isso é ser príncipe de si mesmo. Deixar de ser súdito da opinião alheia. Abandonar o trono falso do bonzinho amado e assumir o reino da sua verdade. Sim, você pode ser boa pessoa, mas não à custa da sua alma. Não alguém que aceita tudo calado. Não quem se anula por uma bondade que só serve aos outros. Se for assim, você não é bom. É domesticado. E ninguém nasceu para isso. Então pergunto agora, direto, sem rodeios: você quer ser amado ou quer ser livre? A resposta não está na sua cabeça. Está nas suas escolhas e no que você vai fazer a partir daqui. Você passou por 4 camadas. Desconstruiu a ideia de bondade. Reconheceu as raízes do seu comportamento submisso. Descobriu a potência estratégica escondida nas ideias de Maquiavel. E, por fim, se deparou com a escolha mais difícil da vida adulta: agradar o mundo ou ser fiel a si mesmo? A resposta talvez ainda ecoe em você. Tudo bem. Transformações reais não vêm com fanfarra. Vêm com silêncio, dor, às vezes raiva. Mas é nesse desconforto que nascem as mudanças verdadeiras. O mundo respeita quem respeita a si mesmo. O resto é teatro. Você merece sair do palco e assumir o roteiro. Se chegou até aqui, algo em você já não se encaixa na fantasia do ser bom a qualquer custo. Essa fissura, rachadura na sua persona social, é o começo da sua libertação. Eu lembro da primeira vez que percebi que minha bondade me destruía. Numa conversa com um amigo que admirava. Ele, sem saber, sempre me dizia com os olhos: você é gentil demais para esse mundo. Na época, elogio.
Hoje, aviso. Eu aceitava tudo, doava, calava, adaptava. Mas um dia, após mais uma situação de ser ignorado, senti uma raiva que me queimou por dentro. Raiva dos outros, sim. Mas principalmente, raiva de mim. Naquela noite escrevi uma frase e colei no espelho. Ser bom não é se apagar. Ser bom é ter coragem de existir inteiro. Demorei anos para entender o peso disso. Talvez você esteja nesse processo agora. Se estiver, quero te dizer, eu vejo você. Este canal, esses vídeos, esses roteiros não são sobre lições. São sobre acender velas em corredores escuros, onde muitos caminham sozinhos. Se uma dessas velas iluminou algo em você hoje, já valeu. Se você ainda não se inscreveu, tudo bem. Continue sendo legal. Continue deixando a vida te atropelar. O algoritmo adora quem vive para agradar. Agora, se está pronto para parar de ser a versão domada de si mesmo, clique em curtir, comente a última vez que disse não sem culpa e se inscreva. Não porque eu pedi, mas porque a partir de agora, você só faz o que escolhe fazer.